E parece que Cuba colapsou completamente, hein? Parece que depois do fim da chegada do petróleo lá em Cuba, não apenas os apagões ficaram muito mais constantes, mas agora Cuba também não está mais abastecendo a população com gasolina. E agora o transporte público em Cuba parou completamente. Ou seja, ninguém mais faz nada em Cuba, né? Não consegue mais ir trabalhar, não consegue mais fazer nada acontecer, não tem mais energia. Cuba colapsou completamente. O presidente de Cuba, o Dias-Canel, fez um pronunciamento em um clima de velório, meio falando assim, olha, acabou, não sei o que lá, e coisa e tal, pedindo que os cubanos encontrem maneiras criativas de continuar sobrevivendo, tipo, eu ferrou já, não tem mais nada o que fazer. Vocês se viram aí, cada um por si agora, vamos ver quem é que consegue sair dessa, né? E é lógico, né, os Estados Unidos estão falando agora em fazer ajuda humanitária para Cuba, em troca, evidentemente, de processar a cúpula do Partido Comunista Cubano. E aí é muito engraçado, com a cúpula do Partido Comunista Cubano falando que não, que Cuba jamais aceitaria isso. Os cubanos aceitariam brincando, é lógico, processa esse pessoal da cúpula todinha aí para resolver o problema da população, né? É muito chato isso, cara. E o Lula, adivinha? Adivinha de que lado está o Lula nessa história? É lógico que o Lula está do lado errado, do lado dos ditadores, né? Eu sou Peter Turgunia, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Eu Disse, Não Disse, Dedo Mindinho renegado pelo Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente tinha previsto, no momento que a Venezuela parasse de mandar petróleo para Cuba, Cuba iria colapsar. Cuba já estava muito perto de colapsar. O comunismo destruiu completamente a economia da ilha e não produz mais nada, nada funciona por lá. No final das contas, não há o que fazer. No momento que faltou a gasolina, Cuba colapsou completamente, né? Então tá aqui, ó, o transporte público em Cuba colapsou, o regime anunciou que todas as linhas de transporte no país estão suspensas devido à falta de combustível. Não tem mais ônibus para lugar nenhum, não tem mais táxi, não tem mais carro, ninguém tem gasolina, ou seja, não tem como você chegar em lugar nenhum lá em Cuba, né? A Ioane Sanches falou aqui, ó, madrugada em La Habana, né, na cidade de Havana, está frio, mas milagrosamente alguma eletricidade. E nesse momento, vamos tentar botar o máximo possível na internet, porque daqui a pouquinho começa de novo os blackouts, né? E dito e feito, os blackouts já estão consumindo 60% do tempo, mesmo em Cuba. No resto, mesmo em Havana. No resto de Cuba é ainda pior, né? Ainda se sofre mais ainda com esse tipo de coisa, né? Que a situação em Havana nesse momento é crítica, não há transporte urbano, centenas de pessoas esperando para tentar chegar ao trabalho ou para voltar para casa. Tudo se tornou uma espiral fora de controle. Ou seja, se Cuba já não conseguia com o comunismo produzir nada, imagina agora que não tem mais como transportar ninguém, não tem como fazer mais nada, ou seja, é o colapso completo de Cuba, é o esperado que aconteça. Como eu falei para vocês, isso é um bom sinal no sentido de que é possível que Cuba mude a partir de agora. Por outro lado, não subestime o problema que isso será para o povo de Cuba. Nunca é fácil esse tipo de coisa, tá? A Rússia, a União Soviética, sofreu pra caramba na década de 90, uma década perdida por conta justamente do colapso do comunismo por lá, né? E aí, ontem à noite, o Dias-Canel, que é o chefe do regime cubano, né, o atual sucessor do Fidel Castro, ele disse que ia fazer um anúncio especial na televisão às 7 da noite, ontem à noite, ontem no dia 6, né, reportando as medidas que foram tomadas em resposta à crise de combustível que está paralisando o país e não sei o que lá. Então ele falou que ia dar a resposta, vamos resolver esse problema. E bom, a verdade é que o discurso dele foi um discurso meio que em tom de velório mesmo, né? Dá para ver o cara aqui desanimado, sem saber o que fazer, diz que não tem... ele reporta que a relação e a colaboração com a Venezuela é muito importante e agora está com problemas e a questão da linguagem verbal, né? Desculpa, a linguagem não verbal, né? Ou seja, aquilo que ele... A postura dele fala mais até do que a linguagem verbal, né? O cara está realmente abatido, não tem resposta, não sabe o que fazer. Aqui, ó, Cuba prepara plano de racionamento enquanto os Estados Unidos tomam medidas para bloquear fornecimento de petróleo. Então não vai ter mais petróleo para Cuba. Lembrando que os Estados Unidos já se ofereceram para fazer ajuda humanitária para Cuba, para resolver o problema todo. Eles só querem o fim do regime, é isso. E tem toda razão, é um regime ditatorial há anos, que é um regime que é rejeitado pela própria população,
que não podem fazer uma eleição, que se fizer eleição eles perdem. Eles fazem eleição de mentirinha, eleição para governadores, para prefeitos e não sei o que lá. Para o regime mesmo, para a cúpula do regime, ninguém mexe, né? E pronto, se fizer, eles saem. Então, assim, é um regime de mentirinha, é um regime de ditadura tipo que o Lula quer, né? Aqui, ó, a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada americana, falou aqui que, em resumo, o Dias-Canel hoje pediu ao povo cubano resistência criativa, mais sacrifícios, mais fome e mais tempos difíceis para a gente, enquanto o regime continua no seu poder e vive em privilégios. Porque a verdade é essa. No momento que esse pessoal abrir mão dos privilégios dele, abrir mão do dinheiro que eles ganham, o Dias-Canel, ele tá chateado pra caramba aqui, porque ele viu que tá acabando a boquinha dele, né? A boquinha dele tá acabando. Mas ele tá bem pra caramba, ele tem dinheiro pra cacete, ele não tá pobre não, né? A ditadura não oferece soluções, exige ao povo que carregue com seu fracasso mais uma vez. A Cuba não resiste mais, Cuba merece liberdade, né? E é isso que os Estados Unidos está fazendo, e está fazendo muito bem. Mais uma vez, eu critico o Trump pra caramba aqui, vocês sabem disso, eu critico o Trump pra caramba, mas nisso aqui ele está corretíssimo, ele tem que fazer isso mesmo. Tanto o que ele fez na Venezuela quanto o que ele está fazendo em Cuba são absolutamente corretos. Aqui, ó, os Estados Unidos já avisou que vai processar toda a cúpula do castrismo, ainda que eles abram Cuba. Ou seja, o castrismo não tem mais o que fazer, eles estão num beco sem saída, não tem o que fazer. E aí eles estão querendo o quê? Continuar no governo, mas implementar medidas conforme os Estados Unidos queiram. Só que os Estados Unidos não. Essa cúpula do castrismo, essa galerinha, os comunistas de cabeça branca aqui, tá vendo? Pode botar o Lula aqui junto, Lula, Gustavo Petro, esses comunistas de cabelo branco da América Latina todo, que lá na década de 50, 60, sonhavam, vamos fazer uma revolução comunista, não sei o que lá. É o sonho desse pessoal, cara. Esses comunistas de cabelo branco, tudo tem esse sonho de revolução do Castro e coisa e tal. Esse pessoal tem que ser processado mesmo. Processado e preferencialmente internado no manicômio. Lá dentro do manicômio é um comunistão. Já repara que o manicômio é um comunistão. Ninguém trabalha, ninguém faz nada, a comida é entregue pelas grades e pronto. Todo mundo tem comida, né? Todo mundo vive na miséria. Então eles deviam experimentar no manicômio como é que é a situação mesmo, né, do comunismo que eles tanto sonham, né? Então, um absurdo isso daqui, mas vamos ver o que vai acontecer. O Trump ofereceu de resolver o problema todo de Cuba, com a condição de que a elite do regime cubano abra mão, saia de lá e seja processada nos Estados Unidos. Evidentemente, eles não vão aceitar isso, né? Cuba chama de hipócrita a ajuda humanitária anunciada pelos Estados Unidos. É lógico que não é hipócrita. Hipócritas são vocês que continuam matando o povo cubano a troco de manter seus próprios privilégios, né? Isso é que é hipocrisia do caramba. O México anunciou ajuda humanitária a Cuba em meio a agressões e pressão dos Estados Unidos. O México falou que vai mandar negocia envio de petróleo e tenta evitar novas sanções dos Estados Unidos. Pois é, a Cláudia Sheinbaum é da turma do Lula, né? Ela não tem cabelo branco porque ela provavelmente pinta o cabelo, mas ela também é comunista de cabelo branco também, igual o Lula, igual esse pessoal todo comunista da América Latina, né? Pode não ser em imagem, mas é em espírito. Então, no final das contas, ela está nesse negócio de tentar ajudar Cuba. Eu espero que ela não consiga, vamos ver o que vai acontecer. Ela não consegue. O México não consegue bater nos Estados Unidos. Se o México quiser, o México se ferra. Então não tem o que fazer, né? O Lula não está falando nada sobre o assunto, mas o pessoal do PT aqui, do Ópera Mundi, né, o Celso Amorim e coisa e tal, está falando... Não, Breno Altman. Breno Altman, que é um escritor aqui, esquerdista, né? O Brasil devia ter mais coragem em relação a Cuba. Isso mesmo, Breno Altman. Fala com o Lula para mandar o exército brasileiro brigar com os Estados Unidos. Isso mesmo, mais coragem aí. Manda os milicos brasileiros tudo brigar com os Estados Unidos. Vai ser lindo. Pior do que isso, o Lula continua nessa coisa dúbia, assinando com a Rússia uma nota conjunta rejeitando o uso de medidas coercitivas unilaterais, particularmente contra países em desenvolvimento, enfatizando que tais medidas são ilícitas, ilegítimas, incompatíveis com o direito internacional e pipipipopopó. Olha que absurdo. O Brasil assinou isso com a Rússia que invadiu a Ucrânia, que fez exatamente isso, medidas coercitivas unilaterais, né? Invadir um país é uma medida coercitiva unilateral, contra a Ucrânia, né? E agora, na maior cara de pau, estão criticando o Trump por causa de Cuba. O Lula ama o cubano, né? Ama a esquerda. É o que eu falo para vocês, a esquerda é Rússia, Cuba, Venezuela, é essa turma toda junta. O pessoal da direita que ama Putin, aí toma cuidado, Putin é de esquerda, o Putin ama Lula. E essa é a situação, ou seja, estão querendo aqui criticar o pessoal. Ainda bem que o Lula é irrelevante, não é um anão diplomático completo, né? E o pessoal reclamando aqui, dizer que Cuba é uma ameaça à segurança nacional é uma mentira para justificar uma guerra econômica com o objetivo de esmagar o povo cubano. Não, o objetivo é esmagar a elite cubana, esmagar os manda-chuvas de Cuba.
E sim, Cuba é um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Olha a quantidade de equipamentos de espionagem chineses e russos que tem lá em Cuba, e um monte de... Isso aqui é só uma instalação de inteligência